Cara, apareceu o Banco Master no meio desse caminho aí, expande o trabalho que a CPI tem de um jeito fenomenal, né, cara? E aí eu tava pensando aqui, tem sido alvo de reflexão aqui, o seguinte: esse é um escândalo que ele promete pegar em todo mundo, vazar para todo o espectro político, eu quero dizer, tá? E outros poderes, assim, parece, tá, assim, tem gente do STF envolvida no escândalo também, né? Então, fiquei pensando, cara, quem será que está interessado em ver isso resolvido para valer, esclarecido, chegar no final? Não sei, acho que a polícia, uns caras aqui e ali, entendeu? Porque me parece que todos os movimentos são feitos para não, deixa pra lá, vamos falar de outra coisa. Não era bem assim, não sei o quê. E a Polícia Federal e quem tá tentando esclarecer isso acaba meio achatado, trabalhando contra um monte de frente. Tem que ser. Como é que é olhar para uma coisa como essa, desse tamanho, dessa magnitude, com a possibilidade de impacto que o Banco Master tem, cara? Quando a gente estava no meio disso, acho que faltando umas 3 semanas, um ministro do Supremo mandou para mim um recado através de um outro senador, bem objetivo. Ele disse: olha, avisa para o Alessandro que ele tem que acertar o tiro dele, senão eu vou acertar o meu. E essa lógica do recado, da intimidação, ela é permanente em Brasília. Em outros estados, em outros lugares, mas Brasília é muito forte. Porque tem um sistema que está lá estabelecido há muito tempo, e esse sistema estava lá antes do Lula chegar, estava lá antes do Bolsonaro chegar, e continua estabelecido. E ele cada vez mais foi perdendo a vergonha. Então, você vai ter sempre os técnicos tentando empurrar o trabalho ali, vai ser um cara da Receita, vai ser um cara do COAF, um delegado de polícia, um perito, sei lá, e eventualmente juízes e promotores vão nesse pacote. Mas conforme a coisa vai crescendo, o sistema vem em cima e fala: ó, não faz, se você fizer, você vai ser perseguido, você vai ser punido. A gente tem gente da Receita Federal que pegou uma tornozeleira porque supostamente consultou um cadastro, que depois se comprovou que não consultou. O ministro Alexandre deu uma canetada dessa num plantão. É assim que roda o negócio lá. Agora, por outro lado, se você sai desse aquário que é Brasília e vai para o oceano, que é o Brasil, no oceano todo mundo quer saber. O cidadão que está escutando a gente aqui, que está acompanhando, ele quer saber. Uhum. Ele quer entender como é que é esse negócio. Então, eu passo minha vida trabalhando sério, pagando imposto, e tem esses caras ficando ricos aí em cima? Como? E acho que meu papel é um pouco isso, empurrar essa barra. E quando eu faço esse movimento forte, eu facilito a vida dos caras que estão lá na técnica. Porque a pressão sai um pouco deles e vem para mim, ou vem para outros políticos que estão fazendo esse papel. Senador, esse recado ao qual o senhor se referiu aconteceu agora, recentemente? Sim, acho que umas 4 semanas atrás. E ele me fez lembrar um recado ou uma atitude que pareceu um recado que o senhor narrou uma vez numa entrevista sobre o que aconteceu lá na CPI da Lava Toga. Em 2019, o senhor encabeçou aquele movimento, dentro ali daquele movimento Muda Senado, que depois se esvaiu um tanto, embora haja alguns senadores ali remanescentes. E o senhor falou que houve um pedido pela lista de assinaturas que veio do gabinete do ministro Dias Toffoli, era isso? Isso eu estou lembrado? Toffoli era o presidente do Supremo. A gente faz o pedido da CPI da toga em fevereiro de 2019, quer dizer, eu chego em fevereiro de 2019, eu já peço a CPI da toga em fevereiro de 2019. Porque como eu sou do delegado de polícia, então convivo com o mundo jurídico, eu já tinha compreensão do problema que a gente tem ali. É um problema sério. Porque quando a cabeça do sistema está enviesada, não adianta, você vai trabalhar aqui embaixo e alguma coisa vai lá em cima abafar ou vai perseguir. E naquela época eu me lembro de receber o ajudante de ordens da presidência do Supremo, um militar, um oficial militar, que chegou lá pedindo a lista dos subscritores. E eu passei a lista, evidentemente, então ele não tinha interesse no conteúdo. Naquela época a CPI pedia para investigar 10, 12 fatos concretos envolvendo ministros. E eles conseguiram, na pressão ali, no dia seguinte já tinha senador me ligando, disse: pô, Alessandro, eu não sabia exatamente, vou ter que tirar minha assinatura. Mesmo com esse movimento todo, a gente manteve as assinaturas. E por que não teve CPI naquela época? Porque naquela época eu tive um acordão, o Brasil testemunhou, foi tudo filmado, tem ata, tem discurso, tem documento. Um acordão que envolveu o PT, envolveu o Bolsonaro, envolveu aquela turma do Centrão de sempre, para abafar e engavetar. Essa CPI nunca foi declarada como não possível, ela está engavetada até hoje. E isso ficou muito ostensivo, tinha que resolver a rachadinha do Flávio, o processo da rachadinha do Flávio, tinha que resolver um monte de processos de figuras importantes em Brasília, e tudo isso aconteceu, né? O Toffoli deu uma canetada com o presidente, ele suspendeu as investigações com base em relatório do COAF por quase um ano.
E quando você suspende uma investigação por quase um ano, você deu o gás que o bandido precisa para se organizar. Ele se organizou, uma imensidão de investigações se perdeu, e a coisa, enfim, chegou ao estágio que nós estamos hoje, né? 2 meses depois, 3 meses depois, abril, eu apresento o pedido de impeachment do Toffoli e do Alexandre, em 2019, por conta do famoso inquérito das fake news que está aberto até hoje. Uhum. O que é engraçado nisso? A questão da coerência e de como e a conveniência, né? Que são coisas que em Brasília são totalmente antagônicas. Quando eu faço esse pedido, em 19, quem assina comigo é o Randolph Rodrigues, na época era da Rede, hoje é do PT. Exato. Hoje, a coisa mudou totalmente. Hoje, o Randolph é do governo, o governo está aliado do STF, então não precisa mais apurar nada. Aquela ferramenta que a gente enxergava que era abusiva, não, agora ela está legal, porque ela está perseguindo pessoas de quem não gosta. Só que abuso, ele volta para você um dia, não tem? Então, a gente já tinha esse diagnóstico, a coisa só piorou com o tempo, e a gente continua na mesma batalha, sabendo das dificuldades, mas ou o Brasil encara seus problemas ou não vai mudar nunca. Pois é, mas aí eu fico pensando, cara, tem alguns. Esses movimentos eles acabam, no fim, chamando atenção pro assunto, mas. Putz, tu não vê o cara, entendeu? Pagando por cometer crimes e tal. E daqui a 2, 3 meses. Todo mundo esqueceu. Então, como é que tu não desanima, assim? Tô falando, porque o que acontece? A sensação que eu tenho cara, olha só, trabalhamos pra caramba e tal, e aí daqui a pouco começa a vir um monte de força pra impedir que a coisa ande. E aí a gente pode levar essa lógica pra tudo. No Banco Master, por exemplo, enquanto estava se investigando o Banco Master, de repente tu não pode mais investigar algumas coisas. Tu não pode mais... agora não pode mais, né? Por que não? Né? Então, isso, como é que pode, assim, continuar tentando? Cara, assim, soa assim uma frase pronta, mas é muito assim, não dá para desistir do Brasil, entendeu? Eu entrei na política por conta dessa parada. Eu era delegado de polícia, estava na minha, nunca gostei de política, nunca tinha envolvimento, filiação, militância estudantil, nada. Cheguei a ser delegado-geral da minha polícia em Sergipe. E, naturalmente, quando eu cheguei lá, eu fiz o que eu fiz aqui. Eu tenho oportunidade, vamos fazer certo. Vamos fazer o que faz para o pobre e fazer para o rico. Naquela época, a gente pegou a equipe, que era uma equipe muito vocacionada para combate a crime organizado, e colocamos para combater tributário e corrupção. Uhum. O resultado foi começar a prender gente. Prende vereador, prende deputado, prende financiador de campanha. Fui exonerado do cargo, naturalmente, porque o governador não tinha como suportar aquela pressão política. A gente sabia que isso ia acontecer. E aí eu digo, agora já deu no técnico, vamos mudar de campo de batalha, vamos para a política. E sou eleito ganhando desse governador, inclusive. Chego lá, começa esse mesmo trabalho. Claro que no Senado você tem um mundo de coisa para fazer. A gente um dia está falando educação de manhã, de tarde está falando tributário, mas sem perder o eixo, porque essa é uma coisa fundamental no Brasil. A impunidade, a cultura de poder e impunidade no Brasil é fundamental, porque é por conta dela que você não resolve nada importante. Porque na hora que aperta, os caras seguram tudo e fazem, não, agora não pode. Você pode fazer o discurso bonitinho, você pode fazer até uma coisa aqui legal, mas não passa desse andar, que nesse andar ninguém toca. Eu acho que tem que tocar. Porque se você for olhar, no Brasil a gente já fez impeachment de presidente da República, já prendeu o presidente da República, quer dizer, a pessoa teve 50 milhões de votos, está presa. E eu não posso investigar um ministro que tem vida de milionário, anda de carona de jatinho? Claro que posso investigar. Ele não vai gostar, vai resistir, e a gente vai fazer esse enfrentamento sempre um cuidado técnico muito grande. O Felipe quer perguntar um troço, mas eu queria só dizer aqui o seguinte. Eu queria que continuasse, que as coisas tivessem andado só mais um pouquinho, porque eu ainda não sei por que o escritório da esposa do Alexandre de Moraes ganhava 3,7 milhões de reais por mês. Eu ainda não sei, eu queria muito saber. Pois é. Senador, os senhores na mesa ali da CPI do crime organizado, o senhor e o senador Fabiano Contarato, falaram muito das medidas do ministro Alexandre de Moraes contra a divulgação dos RIFs, dos relatórios de inteligência financeira pelo COAF, que controla ali as atividades financeiras, recebe os relatórios das instituições financeiras, detecta movimentações bancárias atípicas, divulga as listas, etc. E houve essa ação do Moraes para limitar a divulgação desses RIFs nesse momento, durante aí o escândalo Master. E aí veio a notícia nesses últimos dias
de que as defesas de milicianos, de outros bandidos barra pesada, estavam usando essa decisão do Alexandre de Moraes para também conseguir se beneficiar. Quer dizer, olha, no meu caso foi utilizado aí um RIF, etc. Então, se está decidindo assim, vai retroagir para beneficiar o réu e aí nós precisamos ser aliviados também, etc. Então, veio essa notícia, um desgaste, evidentemente, para o Moraes. E aí, hoje, me parece que foi hoje de manhã que saiu, pelo menos a notícia da decisão, não sei se a decisão foi de ontem, de que o Moraes decidiu que não, essa nova decisão dele sobre os RIFs só vale a partir de agora, não vale para aquilo que está no passado. Quer dizer, ele fez ali um ajuste para evitar todo o desgaste de que criminosos ligados a facções utilizem essa decisão para se aliviar. O senhor analisa isso como uma dessas jurisprudências de ocasião, como o senhor falou agora, no momento do aperto, eles se blindam? Não, total, não tem dúvida disso. O ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão, como outras que ele tomou várias vezes, focado em se proteger, e proteger os parceiros dele ali, especialmente Dias Toffoli. É muito claro. E em 19, quando eles fizeram esse movimento, que o pessoal acha que o inquérito das fake news foi criado para combater fake news. Ele não foi criado para isso. Ele foi criado para travar as investigações que a Receita estava fazendo de esposas de ministros. Na época era a esposa do Toffoli e a esposa do Gilmar. A Receita estava fazendo as investigações, foi matéria de uma revista, a revista Cruzoé, e aí o Toffoli inventa o inquérito, escolhe o Alexandre, sem sorteio, e o Alexandre, na primeira canetada, censura a revista e manda perseguir a galera lá da Receita. Desfez o grupo, acabou a investigação. Uma das sugestões que a gente colocou no relatório, que não foi aprovado por interferência do governo, era justamente resgatar isso, porque quem está na função pública tem que estar submetido a uma fiscalização maior. Perfeito. O cidadão tem direito de saber, por que esse cara entrou aqui e ficou rico? Perfeito. Ele tem um salário legal, beleza, show, mas ele não ficou rico, ele não consegue andar de jatinho uma vez por semana, não tem como. Só os jatinhos que o Alexandre usou em um ano, a estimativa que foi feita pela imprensa é de um custo de R$1 milhão. Como é que paga? A esposa dele fez mais uma notinha, a doutora Viviane fez várias notas públicas ao longo desse processo, dizendo, não, isso aqui foi uma compensação, usamos mesmo, porque a gente tinha os relatórios de que eles tinham usado, e foi compensação de honorários meus com o Master que a gente usou isso aqui. Só que na nota fiscal e nos pagamentos que recebe não aparece. Então é mais uma coisa que você falou, tem um monte de coisa ali que ficou no meio do caminho. A gente vai esperar para ver se a Polícia Federal vai ter a coragem de botar isso no papel. Eles tiveram a coragem de botar no papel o rolo do Toffoli. Foi o que começou essa confusão toda. Mas eles vão ter coragem de botar no papel o rolo do Alexandre para poder entender aquilo ali. E tem uma trava nisso na Constituição, que é assim, só o Procurador-Geral da República pode apresentar o pedido de investigação, a denúncia, quando for um ministro do Supremo, por crime comum. E essa trava hoje, ela é muito robusta porque os caras são amigos, são parceiros. Né? O Gonê foi sócio do Gilmar, né? No empreendimento educacional do Gilmar. Depois vendeu a parte dele para o filho do Gilmar, que hoje é quem, enfim, aparece como sócio formal, mas o dono é o Gilmar, todo mundo sabe, no Brasil inteiro, no Brasil e em Portugal. Não pode, mas ele que é o dono. Então, como é que esse cara vai fazer? Ele vai pedir essa investigação? A gente vai ter acesso a esses dados? Ele não é o dono, assim, veja. Legalmente falando, não é o dono, né? O dono é outro cara ali. Esses caras. Então, essas jogadas, e ainda por cima a gente tá falando de pessoas que interpretam a lei. Então, Isso. o cara que interpreta a lei, que é o último, ele interpretou assim, tá interpretado. Né? E aí tu tava falando de coragem aí, cara. Quando termina lá e acaba a votação da CPI, que começa a vir a reação dos caras, né? Que eu vi lá uns tweets. Porra, eu fiquei. Primeira coisa que eu senti foi: caraca, isso daqui é meio assustador, né? Tem uma ameaça clara aqui, que tá ameaçando mesmo. E aí a próxima coisa que eu pensei foi: como será que o Alessandro tá. O que será que o Alessandro tá achando disso? Será que ele tá achando, rapaz, me passei, hein? Puta merda, hein? Porque isso parece coisa de novato, de certa forma, tá entendendo? Coragem de novato, manja? O cara que, meu irmão, porra, eu vou pra cima mesmo, não sei o quê. E aí, rapaz, passei, tu dá conta. O que tu sentiu quando tu começou a ver as reações, cara? Não, a primeira percepção é de que eles sentiram o golpe. Né? Eles nunca tiveram tão perto de ser responsabilizados.
E aí vai uma coisa, eu sempre brinco, quando o pessoal me encontra na rua, estava agora almoçando no shopping, o pessoal me abordou para dar parabéns e tal, o pessoal sempre fala esse negócio de coragem. Eu digo, coragem é loucura, a gente só vai saber no tempo, né? Mas coragem ou loucura, o fato é que você tem que enfrentar. Eu sei o que eu estou fazendo, o formato adotado tecnicamente está correto. O Gilmar ameaçou primeiro, o Toffoli ameaçou, depois o Gilmar concretizou, o Gilmar fez um ofício pedindo para o PGR, Paulo Gonet, que foi sócio dele, para me processar por abuso de autoridade, algumas coisas lá. Eu já respondi, não esperei ser intimado, porque esse pessoal usa muito um artifício, que é de formar um processo e deixar na gaveta. E aí quando você fala, o cara puxa a gaveta e diz, lembra, tem um processo aqui. Não, a gente já cortou isso lá no talo, a gente já foi ao Gonet, já levamos a resposta, toda ela baseada na palavra do próprio Gilmar. A gente pegou a jurisprudência do Gilmar, deliberadamente, e mostrou, olha, o que o Gilmar está pedindo para fazer é o que o Gilmar disse que não pode fazer. Então, qual é o Gilmar que está valendo? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Qual é o Gilmar? Gilmar Né? Chipuden. Como é que roda isso aqui? Então, assim, eles sentiram, eles sabem o que fizeram, e os brasileiros cada vez mais sabem também, e cobram reações. Então, o que eu tenho falado é, olha, se não acontecer neste ano, no próximo vai acontecer, porque você vai ter de novo uma janela, como a gente teve lá em 19, uma janela de oportunidade, uma grande renovação do Senado. Chega muita gente que ainda não tem processo, que ainda não foi cooptado pelo sistema. Isso dura 6 meses, 1 ano, não mais que isso. E depois o cara está lá dentro, o sistema vem, mastiga o cara e a maioria não aguenta. E a gente vai ter uma janela de oportunidade para ver se anda. Por quê? Enquanto para o crime comum tem a trava do Gonet, do PGR, para o crime de responsabilidade não tem. Por isso, indiciamento pelo crime de responsabilidade, porque é uma coisa que só o Senado pode fazer. Até isso inventaram. Não pode disse que fazer não em pode, CPI. A gente fez com o Bolsonaro e fez com o Collor. O executivo pode, eles não podem, porque são ministros. Eles inventam a jurisprudência que eles querem. E aí criam aquelas teses. É a democracia, é o institucional, é não sei o quê. Ou a gente enfrenta as coisas e tem uma esperança de mudar o Brasil, ou a gente se acomoda do jeito que está e sabendo que não vai melhorar nada.